Apocalipse 1:3 declara: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é inegável. À medida que o tempo passa, fica cada vez mais evidente que estamos nos aproximando dos eventos descritos em suas páginas. Estamos chegando cada vez mais perto de um tempo em que o livro do Apocalipse se desenrolará diante dos olhos do mundo. O palco está sendo preparado para os últimos dias, pois sabemos que já estamos vivendo nesses últimos dias. Estes são, de fato, os tempos do fim. Estamos testemunhando o início das dores. Estamos vendo nações se levantando contra nações, reino contra reino, pestes, terremotos e fomes, tudo acontecendo exatamente como Jesus previu. O palco está sendo preparado para o livro do Apocalipse. As páginas finais da história da Terra estão se aproximando, assim como o retorno do nosso Senhor e Salvador, o retorno daquele que amamos, Jesus Cristo. Este mundo não precisa de mais acordos de paz. Não precisa de mais governos. Não precisa de mais das Nações Unidas. Não precisa de mais sabedoria terrena. Este mundo precisa de Jesus. Ele é o único que pode salvar este mundo, Jesus Cristo. E estamos nos aproximando da sua vinda, como foi profetizado no livro do Apocalipse. Isso nos leva a uma pergunta crucial. À medida que o livro do Apocalipse começa a se desenrolar diante dos seus próprios olhos, você está preparado? Deus parece estar adiando a sua vinda. Seu amor paciente pelos perdidos pode dar a impressão de demora. É por isso que vemos zombadores no mundo de hoje, caçoando e questionando o tempo de Deus. Eles zombam: onde está Deus? Vocês cristãos proclamam o retorno dele há décadas, mas o mundo continua o mesmo. Homens perversos se levantam e caem sem intervenção divina. Até mesmo entre os frequentadores de igrejas, há zombadores. Alguns que frequentam há anos reclamam: já ouvimos pregações sobre o retorno iminente do Senhor por mais de 40 anos, mas ele ainda não veio. Falsos mestres também espalham dúvidas, proclamando que Jesus não voltará. No entanto, isso não deveria nos surpreender, pois Pedro já enfrentava ensinamentos falsos semelhantes em sua época. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12. Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão com calor intenso. A terra e as obras que nela existem também serão queimadas. Visto, então, que todas essas coisas hão de ser dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos, abrasados, se derreterão. Pedro insiste, afirma e assegura que o dia do Senhor certamente virá. Essa chegada será repentina e sem aviso prévio. Apesar da aparência de demora devido ao amor paciente do Senhor pelos perdidos, sua vinda é certa. Muitos consideram a vinda do Senhor Jesus Cristo como um mito ou uma profecia esquecida. No entanto, o que eles consistentemente ignoram é que Deus transcende as limitações humanas. Ele não opera segundo nosso calendário. Seus caminhos estão além dos nossos, e seus pensamentos superam a compreensão humana. A Bíblia afirma que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que para nós parece uma eternidade é apenas um breve momento para Deus, assim como uma hora pode parecer uma eternidade para uma criança, mas um instante para um adulto. Esse conceito destaca a natureza infinita de Deus, em nítido contraste com a nossa compreensão limitada. Para os seres humanos, o tempo é uma progressão linear, marcada por momentos, dias e anos, cada um com seu peso e significado. No entanto, para Deus, que existe além dos limites do tempo, nossos anos podem se desenrolar como momentos passageiros.
Quando Jesus voltar, será em um momento que surpreenderá muitos, como um ladrão à noite. Sua vinda resultará em uma transformação completa do mundo atual, descrita como os céus passando com grande estrondo e os elementos se derretendo com intenso calor. Perceba que as palavras de Pedro aqui refletem as de Jesus Cristo no livro de Mateus, Mateus 24, 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele teria vigiado e não teria deixado que a sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Devemos viver vidas santas. Justiça e santidade ainda são necessárias. Uma vida justa e uma vida santa é o modo como um cristão deve viver. O Filho do Homem virá numa hora inesperada. Quando isso acontecer, será o prenúncio do início de uma destruição catastrófica pelo fogo. O mundo como conhecemos vai derreter, será recriado e passará por uma purificação no sentido mais literal. Todo vestígio de pecado, o engano do diabo, toda doença e maldade serão erradicados. Apenas a justiça perfeita e completa, juntamente com a santidade pura e absoluta, permanecerão. Não haverá mais luta contra o pecado ou a tentação. Tudo será puro. Essa transformação profunda é o motivo pelo qual Deus nos considera novos corpos glorificados, já que os nossos atuais foram corrompidos pelo pecado. O pecado introduziu a morte no mundo, como está escrito em Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os cemitérios continuam a se encher por causa do pecado, mas chegará o dia em que haverá uma purificação pelo fogo ardente. O próprio universo será consumido em chamas e ficaremos maravilhados diante do poder de Deus. O mesmo Deus que criou todas as coisas levará tudo ao seu desfecho. As palavras não conseguem captar a magnitude do que Pedro está tentando transmitir aqui. Nossa linguagem humana não pode explicar plenamente o incêndio do qual Pedro fala. O Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ele virá em um momento em que as pessoas não esperam. Sua vinda será rápida e inesperada. Sim, a terra será consumida por fogo ardente, mas você está realmente preparado para a segunda vinda? Em 2 Pedro 3:10-12, o apóstolo realmente coloca as coisas em perspectiva. Ele afirma: devemos viver vidas santas e piedosas enquanto aguardamos o dia de Deus. Ele realmente coloca as coisas em perspectiva. Muitas vezes gastamos tempo e esforço em excesso buscando posses e conquistas mundanas, mas quando percebemos que todas essas coisas um dia vão perecer, carros, casas, diplomas e riquezas, como devemos priorizar nossas vidas? Não deveríamos nos esforçar para viver de acordo com a santidade que Deus deseja? Por que investir tanta energia em adquirir coisas temporárias que, no fim, serão consumidas pelo fogo? Em vez disso, devemos focar em buscar a justiça, o poder e o reino de Deus. Ao priorizarmos essas coisas, levaremos vidas santas e garantiremos a vida eterna por meio de Cristo. Como aconselha Mateus 6:33 na versão Almeida, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto alguns defendem viver cada dia como se fosse o último, eu acredito que devemos viver como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento. Precisamos estar preparados para qualquer circunstância, mantendo foco em Jesus e resistindo às distrações que possam nos afastar do caminho de Cristo. Hebreus 12:1-2 na versão Almeida nos encoraja a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Viver uma vida santa implica obedecer a Deus acima de tudo. Aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus não desafiam seus mandamentos, independentemente do custo. Eles confiam em Deus, estudam diligentemente sua palavra e se recusam a ceder, mesmo diante das tentações do mundo. Enquanto outros podem escolher seguir os caminhos do mundo, eles permanecem firmes em seu compromisso com Deus, obedecendo ao seu mandamento de serem santos assim como Ele é santo, independentemente das circunstâncias da vida.
Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Era um mandamento de Deus. Deus não estava aconselhando ninguém aqui, ele não estava implorando para que fossem santos, mas sim ordenando isso. Pessoas santas nunca vão ceder, elas obedecerão a esse mandamento exatamente como foi dito por Deus. Isso fazia parte dos mandamentos que Deus nos deu e devemos segui-lo à risca. Precisamos priorizar a pureza em nossas vidas. Apenas afirmar que amamos a Deus não é suficiente. O verdadeiro amor por Deus é demonstrado através da obediência aos seus mandamentos. O próprio Jesus enfatizou isso em João 14:15, quando disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Portanto, se professamos amar a Deus, devemos obedecer aos seus mandamentos, incluindo o chamado para sermos santos. Pessoas santas amam verdadeiramente a Deus e demonstram obediência à sua palavra sem escolher apenas o que lhes convém. A verdadeira santidade e o cristianismo não são como um self-service, onde se pode escolher quais mandamentos seguir de acordo com a preferência pessoal. Pelo contrário, eles exigem obediência de coração a todos os mandamentos de Deus. Não é suficiente escolher a dedo quais mandamentos seguir enquanto se negligenciam outros. Por exemplo, deixar de roubar, mas praticar sexo antes do casamento, ou se recusar a perdoar quem nos ofende, não é verdadeira santidade. Como membros do corpo de Cristo, vamos nos afastar de expressões superficiais de cristianismo e santidade. Em vez disso, vamos demonstrar de forma autêntica o nosso amor por Jesus Cristo, seguindo fielmente seus mandamentos. Que o nosso amor por Jesus supere qualquer apego a desejos mundanos ou inclinações pecaminosas. Pessoas santas obedecem a toda a palavra de Deus, não apenas às partes que são convenientes ou atraentes.